Você já deve ter percebido que essa é uma estratégia que eu utilizo. E não blá 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 o que eu estou falando. Por exemplo, eu fiz o simulado e disse para vocês, pessoal, pelo menos umas 5 questões desse simulado devem estar na sua prova. Eu fiz a mentoria e falei, pessoal, essa mentoria aqui é a mentoria final que está lá no curso. Vai ajudar você a acertar pelo menos umas 10 questões a mais na prova que você não acertaria se você não seguisse por essa linha de raciocínio. E assim, pessoal, é o material que eu tenho feito para vocês. É o simulado, é a mentoria, é um PDF. Porque qual a minha intenção? A minha intenção é que somando 5 aqui, 10 aqui, 20 ali, você vai chegar na prova e uma boa parte da prova você vai ter garantida, principalmente nessa reta final. É claro que ali você vai ter que labutar bastante, você vai ter que se esforçar bastante para garantir a pontuação que você precisa. Mas essas questõezinhas de reta final aqui vão garantir já um passo bem grande à frente. Muita gente aqui tomou um choque, quem já fez o simulado, porque você vinha treinando, você vinha lendo e você percebeu que no simulado surgiram muitas dúvidas. Nossa, e essa questão? Nossa, e agora? É certo ou é errado? Isso aqui eu não tinha pensado, isso aqui ainda não tinha visto em outra prova, em questões anteriores, isso aqui é novo. E isso é normal. Por quê? E eu fiz o simulado nessa reta final agora justamente com esse propósito, para você tomar esse choque agora, para você perceber que o seu raciocínio na hora da prova precisa estar preparado para essas novidades. Nem tudo, como eu já expliquei para vocês, você vai ter visto durante os estudos. Nem tudo você vai ter visto durante a preparação, as questões anteriores que você fez. Porque a possibilidade de criar questões é imensa. De um conteúdo de trânsito, por exemplo, seria possível criar facilmente 5.000 questões de alto nível, tranquilamente. 5.000 questões de alto nível seria possível criar. Então, o que acontece? Você vai ver alguns conteúdos principais, você vai perceber lá na sua prova e vai matar rapidamente, porque você já viu, ou numa questão que você fez, ou no simulado do Fabiano, ou porque o Fabiano falou, ou no material do Fabiano, ou porque eu li a lei, ou porque eu vi em outro material. Você vai ver e vai responder rapidinho. Mas mesmo essas você tem que ter cuidado, porque a afobação também pode fazer você errar uma questão que você sabe. Isso é muito perigoso. Seja técnico, seja perito, seja cuidadoso, mas você vai perceber que você vai acertar boa parte da prova. Eu acredito que cerca de 50% da prova você responde com uma certa tranquilidade. Os outros 50% é que vão fazer você passar no concurso. Os outros 50%, depois de garantir esse 50% com técnica, com perícia, os outros 50% é que vão separar os meninos dos adultos. Ah, Fabiano, é isso mesmo. É aquela questão de matemática que você não quer enfrentar, é aquela questão de física que você não quer nem olhar para ela, é aquela questão de trânsito, de lei, de código que você não estudou perfeitamente. É aquela questão que vai fazer você passar no concurso. Não é perder tempo, ficar ali o dia inteiro achando que você vai passar só de ficar perdendo tempo. Não. É analisar, é ter coragem, audácia de enfrentar e resolver a questão e não ficar com medinho, o errado elimina uma certa. Não é medinho que vai fazer você passar. Assim como eu já falei, é responder, é ir para frente, é ir para cima da questão. E a questão do simulado é a seguinte: se você não fez ainda esse simulado final, faça o simulado. Está lá já no curso a correção do simulado. Você precisa fazer, depois corrigir, está lá o PDF também, tem a correção. Você vai perceber que você vai aprender nesse simulado linhas de raciocínio que você não tinha percebido dentro do mesmo contexto, do mesmo conteúdo. Você vai perceber esse choque de realidade e você vai aprender alguns conteúdos, vai reforçar que eles vão estar na sua prova, uns 5 itens, uns 7 itens, uns 8 itens daquele simulado vão estar muito parecidos na sua prova e você vai perceber isso. Pois é isso. Lembrando que, como eu já falei, a prova é raciocínio. Você vai ter que raciocinar, você vai ter que pensar, porque as questões vão estar ali para você pensar. O SESC vai colocar você para pensar. Ele não quer uma biblioteca ambulante, um decorador ambulante. Ele quer uma pessoa que raciocina, que compreende e que aplica aquilo na prova.
Então vamos lá. Agora eu vou dar 7 dicas finais rápidas de coisas que podem fazer você ser eliminado no concurso. 7 cuidados que você precisa ter para não ser eliminado no concurso. Vamos lá. Primeiro cuidado. Faça a prova sem medo. É aquilo que eu falei lá na mentoria. O nível de excelência que você precisa demonstrar na prova não é saber tudo. Não é saber 70%, não é saber 80%, não é saber 90%. Não é. O que é o nível de excelência que você precisa atingir para você passar nessa prova? O nível de excelência é você não errar aquilo que você sabe. Não errar aquilo que você tem condições de acertar, tendo coragem e enfrentando a prova. Que você estudou, que você tem capacidade. Se você conseguir fazer isso, quanto mais próximo do nível de excelência você chegar, você tem mais chance de passar no concurso. A maioria do pessoal que fez o meu curso aqui, se atingir esse nível de excelência, ou seja, se não errar aquilo que sabe, tem condições de passar no concurso. Porque o grande problema, pessoal, é você começar a errar o que você sabe. Começar a não fazer por não ter coragem de enfrentar. Por não ter aquela audácia de passar no concurso, de acertar a questão. Seja ela de matemática, de física, de qualquer assunto. Ou então, não ter aquela atenção, aquele cuidado, aquela perícia de acertar o que você sabe. Por esse simulado você percebe isso. Ao final do simulado você pode perceber, eu perdi quantas questões, talvez 10, talvez 15, talvez 20, talvez 30 questões que eu perdi, 30 pontos onde eu sabia. E esse é o nível de excelência que você precisa acertar, chegar na prova. Então a primeira coisa que pode fazer você ser eliminado no concurso. Por mais que você saiba, o conhecimento está em você, mas treino é treino e jogo é jogo. E a hora do jogo é atingir o nível de excelência. Nível de excelência é não errar aquilo que você tem condições de acertar. Durante a minha trajetória em concurso, eu busquei isso e eu fui alcançando isso até chegar num ponto que eu praticamente não erro aquilo que eu sei. É claro que uma vez ou outra acontece, mas é muito difícil, é bem pouco o caso, a chance disso acontecer. São pouquíssimas questões em uma prova que eu, tendo condições, eu erro. São pouquíssimas, pouquíssimas. E isso é o que você precisa procurar fazer. Então, não fique preocupado nesse momento. Ah, será que eu vou saber a questão? Ah, será que eu vou ter estudado? Será que eu vou lembrar? Não é esse o jogo. O jogo é, será que eu vou acertar aquilo que eu sei? É só disso que você precisa para passar. E mais nada. Segundo ponto, atenção à redação. A redação pode fazer você ser eliminado no concurso. A redação pode te eliminar do concurso. E como você vai ter esse cuidado? Eu aconselho fazer a redação primeiro, tirando ali no máximo, 1h30, 1h40, estourando 2 horas para fazer a redação. Se você fizer primeiro é melhor, porque você não vai estar cansado. Faz a sua redação, depois esfria a cabeça e vai para a prova objetiva. Eu aconselho fazer a redação primeiro. Faça com cuidado, faça com atenção, faça da forma que eu ensinei, porque você vai precisar de acertar 50% da redação. E lembrando aqui, pessoal, a tendência são cair ali 4 itenzinhos aproximadamente, e você tem que fazer um texto único comentando aqueles 4 itens, ou seja, um texto em que cada um desses 4 itens pode ser, por exemplo, um parágrafo, e você vai dar coesão entre esses parágrafos, vai dar cara de um artigo para esses parágrafos, mas respondendo cada uma das questões. Se você, cada um daqueles itens, se você não responder, você tira até 0. Se você tentar fazer um texto bonito, mas sem responder aquilo. Por outro lado, se você apenas responder isoladamente, sem construir um texto, você também tira uma nota muito baixa. Cuidado com a redação. Terceiro ponto, que pode fazer você ser eliminado desse concurso. Matemática, raciocínio lógico e física. Ah, mas Fabiano, matemática, raciocínio lógico e física pode me eliminar do concurso? Pode, você sabe por quê? Porque vamos supor que caiam 20 questões entre matemática e raciocínio lógico. Vai ser de 15 a 20.
eu tenho certeza que você tem condições, por mais que você tenha estudado pouco, você não tenha gostado muito do conteúdo dessas aulas aqui do curso, não tenha feito muitas questões, você tem condições de acertar pelo menos 40% desse conteúdo. Por exemplo, de 20 questões, você precisa acertar pelo menos umas 8. 7, 8, isso é o mínimo. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso raciocinando, você vai fazer isso analisando a questão, porque muitas questões de matemática, elas vão estar ali não para acertar quem sabe fórmulas, quem sabe matemática profunda, mas para quem sabe pensar, para quem sabe raciocinar, para quem tem coragem de encarar a questão e observar que dá para responder. E aí eu não estou falando para você acertar 15 de 20 para você passar. Estou falando para você acertar menos da metade, mas você não pode acertar nada. Porque se você perder ali esses de 20, olha só o que eu estou falando, 7 pontos pelo menos, se você não fizer, esses 7 pontos vão fazer falta para você passar no concurso. De 20, pelo menos esses 7 pontos você precisa alcançar nessa prova, se chegar a 20, nessa prova de exatas. Quem abandonar completamente e perder aí esses 7 pontos, pode sentir falta deles, por mais que tenha um bom conhecimento na outra parte. Porque são as mangas baixas fáceis, que o CESP vai deixar e que você não pode se acovardar e deixar de acertar. Matemática e física podem te eliminar no concurso. Você não precisa ser especialista, você não precisa saber fórmulas e mais fórmulas, ser um engenheiro da computação, nem nada disso. Mas você não pode ter medo de enfrentar essas provas. Enfrente, que você vai precisar desses pontinhos. Pelo menos eu estou calculando aí um 7 de 20, ou se forem 15, por exemplo, um 6 ou 5 de 15, pelo menos, garantido para você ir com mais tranquilidade para o restante aí da prova, porque no final, pessoal, 7 pontos, 6 pontos no final, faz muita diferença, vocês não estão entendendo, muita diferença. Outro ponto que pode fazer você ser eliminado no concurso, já vou entrar na parte de conteúdo. Quarto ponto, tempo de prova. Você precisa cuidar do tempo desde o início. Tem provas que vêm maiores, tem provas que vêm menores. Mas se a prova for uma prova grande, for uma prova extensa, quem não controlar o tempo de prova já está eliminado, acabou, pode ir para casa. Se for uma prova curta, quem não controlar o tempo de prova vai perder questões que aquele que controlar vai ganhar. Por quê? Quem controla, ao final, pode corrigir, pode analisar, pode tentar um pouco mais de física e matemática, pode corrigir a prova antes de passar para o gabarito. Então, controlar o tempo de prova é essencial para o bom concurseiro. Quinto, não esqueça o seu documento de identidade, senão você não faz a prova. Sexto, não saia de casa atrasado, ou do hotel onde você estiver, senão você vai chegar atrasado, porque o trânsito vai estar mais intenso, pode ter um problema aí no trajeto. Saia bem mais cedo para chegar 1 hora antes da prova. E sétimo, leve dinheiro, porque você não sabe o que pode acontecer no caminho. Esses são os 7 pontos que podem te eliminar do concurso. Tome cuidado. Além disso, é claro, né, pessoal, ninguém aqui vai dar bobeira de tentar usar algum equipamento eletrônico, algum objeto proibido, porque isso também elimina, mas isso eu acho que é desnecessário até ficar falando, porque aqui ninguém que está estudando há tanto tempo, se preparando, vai dar esse tipo de bobeira. Então vamos lá. Primeira coisa, português. A prova de português, pessoal, eu já falei isso aqui bastante, mas eu quero dar uma atenção especial nesse momento, que é o seguinte: a base da prova de português vai ser interpretação de texto e a gramática vai ser cobrada no entendimento do texto, porque esse é o modelo do CESP. É assim que o CESP faz. Se preocupe em entender o texto, entender a mensagem que aquele texto está passando, leia o texto com atenção, se preocupe em saber o que aquela pessoa que escreveu quer passar para a pessoa que vai ler, que é o seu interlocutor, qual é a mensagem, compreenda a mensagem antes de enfrentar as questões, porque a prova vai ter muito disso na prova de português, e eu acredito que devem vir umas 15 questões de português que também vão fazer muita diferença para você. Procure compreender o contexto
das palavras e das frases. Porque a frase e a palavra no português, ela pode ter diferentes sentidos dependendo do contexto. Então, dê uma atenção especial a isso. Essa visão que eu estou passando para vocês vai garantir muito mais questões do que ficar estudando gramática correndo no final do tempo aqui na hora. Essa visão vai te garantir muito mais questões. Atenção ao texto, a mensagem que está sendo passada e ao contexto das palavras. Falar um pouco aqui agora rapidamente. O que eu falar aqui, vocês podem me cobrar. 10 questões, pelo menos, vão estar com tranquilidade na sua prova. Muito do que eu vou falar aqui, é claro, você já sabe. Mas se ao final dessa aula você relembrar 2 ou 3 itens, ou 4 itens que vão estar na sua prova, você vai chegar a acertar rapidinho, já vai ter valido a pena a aula, você já vai chegar com um pouco mais de gás para a sua prova. Mas pelo menos 10 vai estar lá. Alguns deles você já vai saber, outros não. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês a respeito de trânsito é que você vai ter aquilo que eu vivo repetindo, eu sei que eu sou muito repetitivo, mas eu faço isso de propósito, você vai ter que pensar sobre o assunto. Você vai ter que raciocinar. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou tratar de algumas coisas aqui agora, hoje, assim como eu já tratei em outros materiais, mas não significa que vai estar exatamente com essas palavras na sua prova. Você tem que pensar, você tem que raciocinar. Esse é o conhecimento que te dá a condição de acertar a questão se você pensar nela. Primeira coisa, um conceito lá no comecinho do código. Qual é o trânsito que o CDB trata? Eu coloquei uma questão sobre isso no simulado, não sei se você acertou. São vias abertas à circulação. São vias públicas, pessoal. Vias dentro de condomínios, dentro de supermercados, dentro de shoppings, vias dentro de um autódromo, dentro de alguma coisa particular, dentro de uma fazenda. Não confunda via dentro de uma fazenda com vias que ligam às fazendas. As vias que ligam às fazendas normalmente são vias públicas. Não tem asfalto aqui, mas é via pública, ou municipal ou estadual. Normalmente, aquelas avenidinhas de terra que ligam uma fazenda a outra. Eu estou falando dentro das fazendas. Então, são vias particulares, não são a base, não se aplica o Código de Trânsito nem as resoluções do CONTRAN. Qual é a exceção? Tem apenas uma exceção, que está lá. São as vias, no caso as vias não, os locais que têm estacionamento regulamentado para deficientes e idosos. Por quê? Porque a lei exige que todo estabelecimento, existe um percentual de vagas para deficientes e idosos que o estabelecimento tem que colocar lá. De nada adiantaria a lei exige isso se ninguém fiscalizasse. Então, o que acontece? Como é que funciona? É possível, com base no Código de Trânsito, fiscalizar e multar dentro de um supermercado, dentro de um shopping, dentro de qualquer lugar que tem essas vagas regulamentadas que a lei que exige para idosos. Não é o shopping que quer fazer, é a lei que exige. Então alguém tem que ir lá fiscalizar. Quem é que fiscaliza, pessoal? É o município. Mesmo na beira da BR, não é a PRF, é o município, é o órgão executivo de trânsito municipal. Executivo de trânsito, não vai confundir com executivo rodoviário. Executivo de trânsito. Executivo rodoviário é quem mexe com colocar placa, esse tipo de coisa na beira das rodovias. Construir viaduto, é isso. Executivo de trânsito é que fiscaliza e autua, faz as autuações. Então, é só isso dentro de locais particulares. O resto não se aplica. Nem crime de trânsito, pessoal. Nada. Se tiver um crime, ainda que seja um atropelamento, um trator passou em cima de alguém, vai aplicar lá o Código Penal e outras leis para lá. Não é o Código de Trânsito. Agora, sobre competência, a mesma coisa, pessoal. Eu não vou ficar repetindo aqui o que está lá sobre competência, mas eu vou dar umas dicasinhas aqui de competência para você matar qualquer questão de competência que cair. Muito difícil cair uma questão de competência que não se encaixe nisso aqui que eu vou falar. Se for uma competência normativa, de fazer uma norma, obviamente é uma norma supralegal, é uma norma que não pode violar a lei, ela está abaixo do Código de Trânsito, mas é uma norma, ela tem natureza de lei, tem natureza de norma, lei entre aspas, é claro.
é o caso, por exemplo, das resoluções do CONTRAN. Então, se eu for norma, se for nível federal, é o CONTRAN. Se for nível estadual, são os CETRANs. Enfim, nível federal, norma, tende a ser o CONTRAN. Nível estadual, os CETRANs. Não existem normas a nível municipal de trânsito. Não existe um órgão normativo no municipal. Os órgãos normativos são CONTRAN federal e o CETRAN municipal. O DENATRAN tem algumas competências que podem ter uma característica ali meio normativa, mas a prioridade é do CONTRAN, a maioria. DENATRAN, qual a competência básica do DENATRAN? O DENATRAN tem uma competência básica de coordenar o sistema. Então, o DENATRAN é aquele órgão que fica organizando os DETRANs, padronizando a atuação dos DETRANs, porque os DETRANs são estaduais, né? E também os órgãos municipais. Então, por exemplo, quem tem que controlar a questão de expedição de CNH, de tudo, documentação, padronização, estatística, tudo, quem controla o órgão federal que faz isso é o DENATRAN. Então, as competências nesse nível serão do DENATRAN, de uma coordenação. Os DETRANs, quais são as competências dos DETRANs? As principais competências dos DETRANs é mexer com documentação, CNH, IPVA, essas coisas ali, licenciamento, é isso. Quem tem carro sabe disso. E também, qual a função executiva que o DETRAN exerce normalmente, executiva de trânsito? São nas rodovias estaduais, seja propriamente pelo próprio DETRAN ou em convênio com a PM, as rodovias estaduais, para fazer o papel que a PRF faz nas rodovias federais. Então, essa é a competência, se for cobrado do DETRAN, normalmente é isso. Órgãos municipais, fiscalização, que são os executivos de trânsito, e construção de rodovia, de viaduto, colocar placa, essas coisas, se for órgão executivo rodoviário municipal. Exemplo de atuação de órgão executivo rodoviário é o mesmo trabalho feito pelas concessionárias que ganham licitação ali do pedágio. Quando uma concessionária ganha licitação, ela assume o papel de órgão executivo rodoviário. Ela assume esse papel e não de órgão executivo de trânsito. PM, Polícia Militar, ela só atua por convênio. Isso é importante lembrar, a PM não tem competência própria de trânsito. E a PRF? A PRF ela faz tudo na rodovia federal, tudo que tiver na rodovia federal, com exceção das competências dos órgãos executivos rodoviários, que é colocar placa, fazer viaduto, esse tipo de coisa. O resto a PRF faz. A PRF ainda faz umas coisas a mais. Por exemplo, credenciar veículo de escolta, esse tipo de coisa que você já deve ter lido isso diversas vezes. Com essa noção do que eu estou falando aqui, de competência, dificilmente você erra uma questão de competência que cair na sua prova. Outra coisa, agora vamos passar, eu vou só pedir licença aqui para confirmar uma coisa aqui rapidamente. Muito bem, voltando aqui. Só queria confirmar se a gravação está normal. Agora eu vou passar, pessoal, para as normas de circulação e conduta. Vou até usar o quadro aqui rapidamente para mostrar as principais, que eu tenho certeza que pelo menos uma delas vai estar na sua prova. Não tem como, pelo menos uma dessas regrinhas que eu vou passar aqui agora não tem uma questão na sua prova. O que você vai raciocinar e vai pensar sobre as normas de circulação e conduta? A primeira coisa, o CTB, pessoal, é feito para dar segurança ao trânsito, evitar acidente, evitar morte. Então, tudo o que diz a respeito a ter cuidado com a segurança tende a estar certo se tiver no sentido de ter o cuidado, de ter atenção, com velocidade, com calma, evitar o acidente. Então, o seu raciocínio deve ser em cima disso. Segurança no trânsito. Se tiver uma questão ali demonstrando uma coisa gerando risco, não vai nesse caminho. Se tiver gerando cuidado com o trânsito, vá nesse caminho. Esse é o raciocínio que você vai
deve ter no momento da prova. E a proteção dos mais fracos, proteção de pedestre, proteção de ciclista, esse tipo de coisa, vá nesse caminho, tende a estar certo. Vamos falar agora sobre a questão das regras de circulação que estão no CTB. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que as regras de circulação, elas valem, aquelas regrinhas, e essas que eu vou falar agora, se não tiver uma sinalização no local. Se tiver uma placa lá, vale a placa, acabou. As regras morreram, não valem nada. Se botar uma placa lá dizendo para ir para lá, é para ir para lá e acabou. Vale a placa. Quem põe a placa é o órgão executivo rodoviário. E acabou. Agora, se não tem placa, não tem nada, aí sim valem essas regras que eu vou tratar aqui. A primeira coisa, pessoal, a primeira regra importante. Eu vou fazer um desenho aqui rapidamente para tratar dessa regra. Primeira regra importante é lá onde a lei fala, no artigo 29.3, da interseção, de quem é a preferência. Então vamos aqui. Imaginemos que nós temos um carrinho aqui. 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 E nós temos um carrinho aqui. Vamos imaginar que eles cheguem nesse ponto aqui ao mesmo tempo. Eles cheguem aqui ao mesmo tempo. A pergunta que o código quer responder é: de quem vai ser a preferência? Existem 3 regras para definir essa preferência. A primeira delas, e você precisa saber essa ordem também é importante para a definição, é saber se algum das duas vias é uma rodovia. Se uma das duas for rodovia, os veículos do cruzamento, pessoal, aqui eu não estou tratando os veículos que estão um de frente para o outro. A questão aqui é os veículos que vão se cruzar. Eu vou explicar mais rapidamente, vocês vão entender agora a pouco. Se aqui, por exemplo, se essa for uma rodovia, e essa não for uma rodovia, e essa aqui não for uma rodovia, aí esse veículo vai ter preferência sobre esse e sobre esse. Esse vai ter preferência sobre esses dois. Pouco importa o lado que eles estão. Se essa for uma rodovia. E vice-versa, né, pessoal? Se essa for uma rodovia, também vale o mesmo. E se essa for uma rodovia, esses veículos vão ter preferência sobre esses dois. Então, por exemplo, aqui é uma rodovia. Esse chega aqui, esses aqui vão ter que parar e ele vai continuar. E esse aqui é a mesma coisa. Esses aqui vão ter que esperar o fluxo da rodovia, se for rodovia. Primeira regra é rodovia. Segunda regra, pessoal, é se tiver uma rotatória. Se aqui tem uma rotatória, se quando eles chegarem aqui tiver uma rotatória para eles entrarem na rotatória e girar, a regra é quem entrar primeiro na rotatória, o veículo que entrar primeiro na rotatória tem a preferência, porque os outros vão ter que esperar. É quem entrar primeiro, quem já estiver na rotatória tem a preferência. Essa é a segunda regra, então, da rotatória. Agora o detalhe, pessoal, a regra da rotatória só vai valer se não cumprir a regra da rodovia. Por exemplo, se nenhum for rodovia e tiver a rotatória, vale a rotatória. Se um for rodovia, vale a rodovia. Se os dois forem rodovia, também vai para a terceira regra. Agora, só é claro que se tem a rotatória, na verdade, eu até volto aqui, por mais que, voltando aqui o entendimento, pensando melhor, se tem a rotatória, por mais que na lei tenha a ordem primeiro fale da rodovia, mas se tiver a rotatória, vai valer a rotatória. Porque se tem uma rotatória, mesmo que os outros trechos, um seja de rodovia e outro não, na verdade vai valer quem estiver girando pela rotatória. Porque a via ela só dá acesso à rotatória. Então, nesse caso, a rotatória estaria em primeiro lugar.
Se não tem a rotatória, aí nós vamos tratar. Se os dois forem rodovia ou nenhum for rodovia, aí vai para a terceira regra. Então vou repetir aqui para esclarecer. Primeiro, no cruzamento tem uma rotatória, então quem estiver girando pela rotatória primeiro tem a preferência. No cruzamento não tem uma rotatória, então se tem rodovia, o que está na rodovia tem a preferência. Não tem rodovia ou os dois são rodovia, aí vai para a terceira regra, que é o que tiver pela direita. Então, por exemplo, nesse caso aqui, entre esse aqui, o veículo 1 e o veículo 2, a preferência vai ser do veículo 2, porque ele está pela direita do primeiro. E observe que entre esse e esse está à direita desse, vai ser a preferência, e esse aqui está à esquerda do 2. O 1 está à esquerda do 2, então a preferência vai ser do 2, entre 1 e 2. Já entre o 2 e o 3, aqui, entre o 2 e o 3, a preferência vai ser do 3, porque está à direita. Olha, observe que o 2 está à esquerda do 3. Vai ser, entre esse e esse, a preferência vai ser do 4. Entre o 4 e esse, a preferência vai ser do 1. Então, é sempre o que estiver pela direita que vai ter a preferência. Agora, repetindo, pessoal, se tiver uma placa aqui, ou um semáforo, vale a placa, vale o semáforo. Se não tem nada, rotatória que entrar primeiro. Não tem rotatória, rodovia. Não tem rodovia, ou os dois são rodovia, pela direita. É isso, essa regrinha pode cair na sua prova. Passando agora para a segunda regra. A segunda regra está no artigo 37, diz respeito ao acostamento. É extremamente importante e tem muita chance de cair também. A regra diz o seguinte: aqui é uma rodovia, pista simples, e nós temos o acostamento do lado do outro. E se não tiver acostamento? Se não tiver acostamento, aí é Deus que olha, não tem jeito, nem a lei diz como é que vai ser, porque nem a lei sabe. É se tiver acostamento. O veículo está indo aqui, o veículo 1 está indo aqui. Se ele tiver interesse ou de entrar para cá, ou de retornar, como que ele vai proceder, o veículo 1? Na prova pode cair, e normalmente é o que cai, dizer que ele deve vir para cá, parar aqui, dando seta para cá, aguardar e deixar os outros carros passar pela direita. Ele para aqui, fica aguardando ou para retornar ou para entrar à esquerda e tal. Mas está errado. Obviamente, né, pessoal, que se ele for entrar à direita, basta ele vir aqui e entrar. Não tem erro. Chegou aqui, ele entra, não tem erro. O problema é entrar à esquerda, que pode estar vindo fluxo de carros de cá. Aí, como tem um fluxo de cá, ele tem que dar um jeito de esperar o fluxo de lá, que tem a preferência. E o que diz a lei? A lei diz que ele deve vir para cá, parar no acostamento e aguardar no acostamento. Ele vai dar seta para cá. Quando ele for para cá, ele vai dar seta para cá, né? Dá seta para cá e encostou no acostamento. Chegou no acostamento, vai dar seta para cá e vai esperar. Quando o fluxo de lá estiver tranquilo, aí sim ele vai para cá ou ele vai retornar. Aqui eu avancei sobre o acostamento, não precisa, ele vai retornar. Então é isso, pessoal. Essa é a segunda regra, muito importante também e pode estar na sua prova. O veículo aguarda no acostamento, na via que tem acostamento, para poder fazer o retorno ou entrar à esquerda. Nesse caso aqui, é a esquerda. Pois bem, agora vamos lá. A terceira regra. A terceira regra diz respeito a
cruzamento novamente. Só que agora, pessoal, é o cruzamento onde o veículo quer entrar à esquerda. É meio que a mescla das outras duas, porque a primeira é o cruzamento onde o veículo quer ir reto, e essa agora quer ir à esquerda, mas não é cruzamento. Agora é cruzamento em que o veículo quer entrar à esquerda. É uma mescla das outras duas. Certamente uma dessas três regras vão estar na sua prova no próximo domingo. Sem dúvida nenhuma, podem me cobrar isso, que vai estar lá uma dessas três regras. Pois bem, vamos aqui. Nós temos aqui um veículo V1 aqui, e nós temos de cá um veículo V2 aqui. Vamos imaginar que eles cheguem aqui nesse ponto ao mesmo tempo. Esse chegue aqui e esse chegue aqui ao mesmo tempo. Se os dois continuarem o trajeto, eles vão bater. Um dos dois vai ter que esperar. Se esse veículo chegar aqui para entrar para cá, é mais tranquilo. Vai parar, vai esperar esse trânsito aqui e vai entrar. Eles não vão se cruzar. O problema é que nesse trajeto aqui, eles se cruzam. Como eles se cruzam, aqui é o ponto que eles iam bater se eles não obedecessem a regra de um aguardar pelo outro. E qual que tem que esperar, pessoal? O que tem que esperar é o que vai mudar de direção. Esse aqui vai permanecer na mesma direção. Esse aqui quer mudar de direção. Ele está indo reto e vai para cima. Então, esse aqui, o V1, é o que tem que esperar. Então, ele vai parar aqui e vai esperar esse aqui passar e depois ele vai. E tem mais ainda, a lei diz que ele vai fazer o seguinte: se ele for entrar para a direita, ele vem e encosta do lado de cá e fica aguardando, dando seta para cá naturalmente, que vai entrar à direita. Se ele for entrar para lá, ele vai vir para o lado de cá, ficar do lado de cá, aguardando do lado de cá, porque ele vai entrar para lá. Olhem que é o contrário da regra do acostamento. No acostamento, o veículo fica à direita, no acostamento, para entrar para lá. Ele não pode ficar nessa posição. Agora aqui não. Aqui ele fica nessa posição parado, aguardando. Os veículos vão passar ele, se for o caso, pela direita, se tiver espaço. Ele vai encostar desse lado aqui e ficar aguardando. Por fim, a lei diz ainda que, além dessas duas regras que eu acabei de falar, para o mais à esquerda possível para entrar à esquerda e o mais à direita possível para entrar à direita, e a preferência é de quem não vai mudar de direção, o que vai mudar de direção tem que aguardar. Além disso, é preciso ceder passagem também para pedestres. Vamos supor que tem pedestre para atravessar aqui, esse aqui vai ter que esperar os pedestres. Ciclista, tiver que atravessar aqui também tem que esperar. Tem que ceder passagem para pedestre, para ciclista, se tiver que passar. Então, pessoal, é isso. Uma dessas três regras vai cair, pelo menos uma delas vai estar lá desenhadinho, bonitinho, desenhadinho na sua prova. Pode apostar que vai, porque eu sei que vai. Beleza, agora é rápido. Velocidade. Só para relembrar. Eu sei que você está careca de saber, a maioria aqui sabe isso de cor e salteado, mas só para relembrar. Primeiro ponto, sinalização. Se o órgão executivo rodoviário lá, DENIT, por exemplo, nas rodovias federais, resolver colocar a velocidade de 200 km por hora, ele põe. E acabou. Se quiser colocar de 20, ele põe. E acabou. E é o que vale. Enfim, é o que vale em primeiro lugar. Porque a própria lei diz isso. Não é dizer que o DENIT tem mais poder que a lei. Foi a lei que deu esse poder para os órgãos rodoviários. A lei só vale a velocidade na lei quando não tem a regulamentação na placa, no local lá. Primeira regra é essa, você não pode se esquecer. A velocidade máxima que vale nas vias, como você já deve estar careca de saber, 80 km por hora para vias de trânsito rápido, isso nas urbanas. Então vamos lá, vias urbanas, 80 para trânsito rápido, 60 arteriais,
40 coletoras e 30 locais, vias urbanas. E vocês sabem que a velocidade mínima do trecho é a metade da máxima, 50% da máxima. Isso também você não pode esquecer. Ah, Fabiano, mas será que pode cair velocidade em trecho urbano para eu saber? Sim, isso é uma regrinha que você tem que decorar. 80 trânsito rápido, 60 arterial, 40 coletora, 30 local. Perceba que vai diminuindo de 20 em 20. 80, 60, 40. Só embaixo, no finalzinho, que é 30 e não 20. Então, no final, reduz apenas de 10 da coletora para local. E nas rodovias? Nas rodovias tem, ou melhor, nas vias rurais. Nas vias rurais nós temos as rodovias, que são as pavimentadas. Pavimento normalmente é asfalto, mas além disso pavimentadas. Se for duplicada, 110 para automóvel, caminhoneta, não confunda com caminhonete, automóvel, caminhoneta e motocicleta. 110. Motocicleta, que não fala triciclo, veículo de 2 ou 3 rodas, cuidado, é motocicleta apenas. E o restante tudo 90 km por hora, isso nas rodovias duplicadas. Se a via não é duplicada, se é pista simples, o primeiro grupo, automóvel, caminhoneta e motocicleta, 100 km por hora. O restante é 90 igual, ou seja, questãozinha boa para colocar na prova. Pouco importa se a via é duplicada ou não. Salvo automóvel, caminhoneta e motocicleta, a velocidade será a mesma para todos os veículos? Sim, 90 por hora. Porque, por exemplo, um ônibus, um caminhão, a velocidade máxima, onde não tem sinalização, é 90 para caminhão, para ônibus. Pouco importa se é duplicado ou não. Vai importar se é duplicado ou não para automóvel, caminhoneta e motocicleta. Repetindo, pessoal, onde não tem placa de sinalização. Se tiver na placa lá que ônibus é 80 por hora, é 80 por hora e não 90. Nas estradas é sempre 60 km por hora, que são as vias sem pavimento, sem asfalto, 60 km por hora, sempre que não tiver sinalização. Se colocar uma placa lá no meio do mato, que é 40 e não 60. Beleza. E as infrações? As infrações são, por velocidade, até 20% de excesso. E lembre-se, pessoal, esses 20% é da velocidade considerada. Então, tem aquele desconto, né, de 7 km por hora até 100, ou 7% acima de 100. Tem aquele desconto. E na considerada, que é depois do desconto, se o que sobrar for mais de 20%, ou melhor, for até 20%, a infração é média. Se for de 20% a 50%, a infração é grave. E se for acima de 50%, a infração é gravíssima. Gravíssima uma vez, gravíssima simples, ou gravíssima 3 vezes? 3 vezes, né, pessoal? Suspende a habilitação ou são 7 pontos na carteira? Ou as duas coisas? Só suspende a habilitação. Se for gravíssima, se for acima de 50%, é gravíssima 3 vezes a multa, ou seja, são 3 vezes o valor da multa gravíssima, e a suspensão imediata da habilitação, do direito de dirigir, não tem ponto na carteira, é só a suspensão. Continuando aqui, habilitação, também outro ponto que deve estar na prova, são os pontos que eu estou tratando aqui, os pontos básicos que vão estar as questõezinhas lá na sua prova. Categoria A, 2 ou 3 rodas, todo mundo sabe disso, com ou sem carro lateral. Categoria B, se o veículo tem peso bruto total de até 3.500 kg e até 8 passageiros. Cuidado, esses 8 passageiros não incluem o motorista, então são 8 passageiros mesmo, pode ter o motorista e mais 8, ou seja, 9 pessoas no veículo, categoria B. Categoria C, veículos de carga, cujo peso bruto total seja superior aos 3.500, superior aos 3.500. Notem que da B pula para C se for carga e pula para D se for passageiro. Então, a D, acima de 8 passageiros mais o motorista. Então, se tiver mais que 8 passageiros mais o motorista, é D, porque é transporte de passageiro.
Se tiver mais de 3.500 kg de PBT, é C, que é transporte de carga. E o que precisa para tirar a categoria C? 1 ano de B, não ter infração grave, nem gravíssima, e nem ser reincidente em média no período de 12 meses. Se tiver só uma média nos últimos 12 meses, pode. Se tiver duas, já não pode. É nos últimos 12 meses, não é no ano civil. Né? No ano 2018, no ano 2019, não. São os últimos 12 meses. Pode passar de um ano para o outro, aí, dependendo da situação. Categoria D, como eu disse, transporte de passageiros acima de 8 mais motorista, tem que ser D. Então, se você tem uma van que carrega um motorista, né, o que dirige, mais 8 pessoas, pode ser B. Mais motorista mais 9 é D. Categoria E. A categoria E, pessoal, é para conjugação de veículos. O que é a conjugação de veículos? É um veículo tracionando o outro. São duas placas, são dois veículos. O primeiro deles, o que traciona, se tiver B, C ou D de exigência de carteira, não existe categoria E para tracionamento por moto. Dois veículos, um deles o que traciona ser uma moto, não existe. É B, C ou D o veículo que traciona, né, a exigência de B, C ou D. E o veículo tracionado, o veículo de trás, ele tem que ter, para exigir, mais de 6.000 kg de peso bruto total ou mais de 8 passageiros. Agora, detalhe, aqui são só 8 passageiros, porque não tem condução nesse veículo tracionado. Então, não é 8 mais 1, como na regra anterior. São só 8 passageiros mesmo. Aí, exige a categoria E. Se o veículo tracionado for inferior a 6.000 de quilo, pode ser B. Se for inferior a 8 passageiros, pode ser B, mesmo sendo um conjugado de veículos. Não tem problema. Agora, se forem 3 veículos, um conjugado de 3 veículos, pouco importa o peso, pouco importa a quantidade de passageiros, tem que ser categoria E. A categoria D, para a pessoa se habilitar a categoria D ou a categoria E, ou também transporte coletivo, escolar, de emergência ou produto perigoso, tem algumas regras que são as mesmas. 21 anos, 2 anos de B ou 1 ano de C para ir para D. Então, quem quer ir para a categoria D, primeiro tem que ficar 1 ano na C ou 2 anos na B para pular direto para D, de B para D. Ou 1 ano de C, no caso para a categoria E, tem que ter 1 ano de categoria C já, ou D também pode ir para E. Na lei não tem a D para E, mas pode, isso já é reconhecido, é válido. Então, se a pessoa tem a categoria D, ela pode ir para E, se ela tem C, ela pode ir para E, com 1 ano em uma dessas duas categorias. O que não pode, pessoal, não tem, mesmo com 10 anos, é pular da B para E. Isso não existe. Essas regrinhas você tem que conhecer. Vou repetir aqui rapidamente. Tanto para D quanto para E, ou transporte coletivo, ou escolar, ou de emergência, ou produto perigoso, idade mínima 21 anos. Para a categoria D, 2 anos de B ou 1 de C. Para a categoria E, 1 ano de C ou D. Além disso, pessoal, para todos esses que eu acabei de citar, não pode ter no último ano infração grave nenhuma, não pode ter gravíssima nenhuma e não pode ter reincidente nos últimos 12 meses, tudo isso vale para os últimos 12 meses, para a categoria em médias. Pode ter uma média só. E pode ter leves. Quantas leves? Quantas quiser. Pode ter 10 leves, não tem problema. Média só pode ter 1. E também existe o curso de especialização nessa, claro, em cada um desses tipos. Por exemplo, se for transporte coletivo, se for escolar, se for emergência, se for produto perigoso, o curso específico. No caso de ambulância, a lei traz ainda, além do curso específico, traz ainda uma exigência especial, que é uma reciclagem de 5 em 5 anos. Por que a lei está exigindo isso? Porque acontece muito acidente envolvendo condutor de ambulância, que é tudo muito doido. Ele dirige de maneira muito louca, condutor de ambulância em rodovia. Outro detalhe importante aqui, pessoal. Motorcasa, não confunda motorcasa com trailer. O trailer, ele não tem motor, ele não é conduzido, ele é só tracionado.
A motorcasa é como um trailer, só que tem o motor. É tipo um caminhão que é uma casa. Esse é a motorcasa. O motorcasa, ele pode ser tracionado por categoria B. O condutor pode ter categoria B, desde que não tenha mais de 6.000 kg de PBT e não carregue mais de 8 pessoas de passageiros. Aí pode ser categoria B. Caso seja mais de 6.000 kg ou mais de 8 passageiros, categoria E, também para motorcasa. Trator, pessoal, antigamente no CTB exigia categoria C para trator. Aí alguém percebeu e falou assim, não, mas exige C. E a D e a E não pode? Aí foi lá e colocaram D e E também. Aí depois criaram uma outra regrinha dizendo que, dependendo da situação, o trator de roda ou que for fazer um serviço ali perto, esqueci até o termo que está lá na lei, pode ser B também. Virou um samba do crioulo doido. Na verdade, hoje, um tratorzinho pequeno pode tanto B, quanto C, quanto D, quanto E. A verdade é essa. Um tratorzinho de roda, ou estiver levando um negócio para fazer um serviço ali perto, numa fazenda, pode B, C, D ou E. Só não pode A. Trator é o que está valendo. Sinalização. Falar rapidamente agora, pessoal, da sinalização. Também deve cair pelo menos uma questãozinha de sinalização. Uma coisa extremamente importante que você tem que saber de sinalização é o seguinte. Primeira coisa, se tem uma via e existe aqui no meio dela uma pista simples, ou uma pista simples, por exemplo, pontilhada, o que isso significa? Permissão de ultrapassagem. Ok, pontilhada, permissão de ultrapassagem. E se ela for pista simples, essa pontilhada aqui, ela precisa ser amarela. Eu não tenho o amarelo aqui, mas eu vou usar então o azul, ou melhor, o vermelho. Eu vou até melhorar o desenho aqui, vamos lá. Melhorar o desenho aqui que vai facilitar a compreensão. Se você ainda não sabe, você já sabe. Eu acredito até que a maioria já sabe, mas se você ainda não sabe, aqui é uma pista duplicada. Esse pontilhamento aqui, ele é branco. Imagine que esse azul aqui é branco, ele é mais clarinho, ele é branco. O que significa aqui? Essa é uma pista duplicada. Aqui vai para lá e aqui vai para cá. Significa que nesse trecho aqui, se é pontilhado branco, pode ultrapassar. Porque é pontilhado e é no mesmo sentido porque é branco. Se aqui, sendo o mesmo sentido, for uma faixa contínua branca, significa que é no mesmo sentido, mas não pode ultrapassar. Então aqui, faixa contínua branca é o mesmo sentido, mas não pode ultrapassar. Agora, pessoal, relembrando rapidamente para quem ainda não sabe essa regra aí, que é a regra mais básica que existe da ultrapassagem. Se a pista for simples, não tem faixa branca. A faixa, o pontilhado, ele é amarelo. Eu vou usar o vermelho aqui como se fosse amarelo. Ele vai ser pontilhado onde pode ultrapassar, na pista simples, pontilhado amarelo onde pode ultrapassar e vai ser contínua onde não pode ultrapassar. Essa contínua amarela é proibida ultrapassagem porque é contínua e amarela porque é pista simples. E a amarela dupla é a mesma coisa, não faz diferença. A única diferença, por que se usa a amarela dupla? Se usa porque em alguns locais a ultrapassagem pode ser permitida em um sentido e no outro não. Por exemplo, essa situação aqui, o veículo que está indo para lá, ele pode ultrapassar nesse trecho. Se tem um outro veículo aqui,
esse veículo aqui, ele pode sair aqui, ultrapassar e voltar nesse trecho. Agora, o veículo que está vindo de lá para cá, o veículo que está vindo daqui para cá, ele não pode ultrapassar nesse mesmo trecho. Aqui ele não pode fazer a ultrapassagem, só o que está daqui para lá. Por isso que existe a faixa dupla contínua, porque com ela você pode, no mesmo trecho, proibir para um lado e permitir para o outro. Mas se for para proibir ou permitir para os dois lados, ela pode ser simples, tanto para proibir quanto para permitir. Em resumo, pouco importa se ela é dupla ou se ela é simples. O que vale é para você, o seu lado. Se ela estiver pontilhada, pode ultrapassar. Se tiver contínua, não. Se for branca, ela deve ser branca onde a pista é mesmo sentido. E amarela, onde são sentidos, pista simples, duplo sentido. Então, essa é a regra mais básica que existe da ultrapassagem. Você tem que saber, porque ela pode estar na sua prova. Agora eu vou falar um pouquinho rapidamente de placa. As placas, pessoal, a primeira coisa que você tem que pensar em placa é que na sua prova não vai ter cor. Então, de duas uma, ou a banca vai dizer qual é a cor, ou a banca só vai usar o modelo da placa. Você vai ter que reconhecer a placa pelos sinais, pelo modelo dela, e não pela cor, porque não tem cor na sua prova. A placa, você sabe que a placa de advertência, ela tem esse formato aqui, né? Nem sei se são todas, mas normalmente é esse formato. É um quadrado, mas no sentido invertido. Ele é um quadrado que fica 90 graus aqui invertido. Ele não é um quadrado deitado, na posição natural do quadrado. O fundo dessa placa, pessoal, de advertência, ele é amarelo. E aqui dentro tem a advertência propriamente dita, que é em preto. Então, a placa de advertência, você vai perceber ela na sua prova, porque ela vai ter, normalmente, esse formato aqui. Aqui dentro é preto, a própria advertência. E o fundo dela aqui, pessoal, é amarelo. Esse fundo aqui é amarelo. A cor dele é amarelo. Beleza. E a placa de regulamentação, que é a placa de obrigatoriedade. Porque essa placa aqui, pessoal, de advertência, ela só dá um aviso. Por isso que eu coloquei uma questãozinha na prova lá sobre isso. A placa que está lá, escrito pare, não é parada obrigatória. Porque você sabe que a placa de parada obrigatória, ela é diferente. A placa de parada obrigatória, ela é mais ou menos isso aqui, ó. Ela não possui esse formato, ela tem um outro formato. O desenho pode não ter ficado muito bom, mas você compreendeu que ela tem outro formato. Por que o formato? Porque na prova não tem cor, você tem que identificar o formato. Agora, as placas de regulamentação, normalmente elas são assim, pessoal. Ela tem aqui um círculo, essa parte dela aqui é vermelha. O preto aqui no meio tem a regulamentação propriamente dita. Por exemplo, aqui o estacionamento. E aqui, pessoal, vem nesse sentido aqui, por exemplo, a proibição. Proibido estacionar. Aqui é uma placa de proibido estacionar. Lembrando que se tiver, que sempre, pessoal, a faixa é nesse sentido. Essa placa aqui, ela pode ter duas aqui se for proibido parar e estacionar. Só um proibido estacionar. Os dois proibido parar e estacionar. Proibido tudo. Então, pessoal, pelo formato, você já consegue identificar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o candidato decora as placas, decora as figurinhas e na hora da prova ele erra, porque ele não presta atenção que a prova dele é preto e branco e ele não presta atenção no formato da placa
e na cor. Então, por exemplo, se cair na sua prova, qual que é esse fundo aqui? Você se lembra? Esse fundo é branco. Qual que é esse fundo aqui? É amarelo. Qual a cor que vem aqui? É preta. Aqui também é preta. Esse formato aqui é da advertência. Esse formato aqui normalmente dá de regulamentação. Então, é importante você ter isso em mente, porque isso é o que pode estar, e certamente estará, algumas dessas coisas estarão na sua prova. Beleza. Continuando aqui, pessoal. Agora, crimes de trânsito. Não tem como também não cair crime de trânsito na sua prova. Vou falar agora rapidamente de quais são os crimes de perigo abstrato que estão no CTB. O que são crimes de perigo abstrato? São aqueles que não dependem da comprovação do risco no caso concreto. O risco, ele existe para a sociedade de um modo geral. É um risco presumido. Vamos supor, o PRF, num crime de perigo abstrato, ele não vai precisar identificar quem é a vítima. Já no crime de perigo concreto, ele tem que identificar quem é a vítima. Essa é a diferença. Por exemplo, não prestar socorro sem risco pessoal. Esse risco pessoal é o que, pessoal? Vamos supor, o cara está ali, acidentou. A família da vítima quer matar ele, ele não tem que ficar lá. Ele sair ali está justificado. Mas, se não tiver esse risco pessoal, ou, por exemplo, o cara está ali ferido, ele não precisa ficar lá, ele tem que ir para o hospital, ele vai, porque se ele ficar, risco pessoal. Mas, se ele puder prestar socorro sem risco pessoal e não fizer, ele comete crime. Tem infração de trânsito e tem o crime. E o PRF tem que fazer os dois. Não é só um, faz os dois. E o detalhe também, esse não prestar socorro sem risco pessoal, mesmo se terceiros tiverem prestado, mesmo se a pessoa morrer instantaneamente, ou mesmo se a lesão for leve, ele vai ter cometido o crime e isso está lá na lei. É para a pessoa depois não usar isso como desculpa. Então vamos lá. Não prestou socorro, fugiu. É um crime de perigo abstrato. Pouco importa se houve realmente necessidade daquele socorro. E é isso que a lei quer afastar. Por exemplo, vai estar lá na sua prova bem assim. Fulano de tal bateu ali, se envolveu num acidente, atropelou uma pessoa e não prestou socorro. Porém, não houve a necessidade daquele socorro, porque a pessoa morreu instantaneamente. Ele cometeu o crime? Cometeu. Porém, não houve necessidade daquele socorro, porque a lesão era leve e a pessoa nem precisava de ir para o hospital. Cometeu o crime? Cometeu. Não houve a necessidade, porque terceiros atenderam ali, chamaram a ambulância. Cometeu o crime? Cometeu. A lei quer que a pessoa pare, preste socorro, preste assistência, independentemente de qualquer coisa. Beleza. Por que é perigo abstrato? Por causa disso. Porque não há necessidade de haver, no caso concreto, o prejuízo para uma determinada vítima. Outro crime de perigo abstrato. Afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade civil ou penal que lhe possa ser atribuída. Também é perigo abstrato, porque não precisa haver um prejuízo concreto. O cara bateu e fugiu. Mas depois percebeu que não teve prejuízo algum para o carro ali. Ele fugiu pensando que tinha havido, mas acabou que não teve. Cometeu o crime? Cometeu. Porque o crime é de perigo abstrato. O que a lei não quer é que a pessoa fuja. O cara fugiu porque pensou que tinha cometido um crime, mas na verdade ele não cometeu. Outro crime, né? Vamos supor, ele fez uma coisa no trânsito lá, imaginou que aquilo fosse crime e fugiu. Mas não era crime. Mas só o fato dele ter fugido de algum tipo de responsabilidade, pode ser civil, por exemplo, ele cometeu esse crime. Beleza. Outro crime de perigo abstrato, que não precisa da comprovação do prejuízo no caso concreto. A embriaguez. A embriaguez ao volante. O cara tá lá, dormiu, embriagado, dormiu num canto lá dentro do carro. Tava no trânsito, parou no semáforo e dormiu. Não ofereceu risco para ninguém. Ninguém morreu, ninguém nem nada. É crime de embriaguez? Porque é perigo abstrato. Não precisa haver um risco a alguém no caso concreto. O que é que precisa para comprovar o crime de embriaguez? Uma dessas três coisas. Prestem atenção. 6 decigramas por litro de sangue. Não confundam. Decigrama por litro de sangue. 6 decigramas por litro de sangue. Ou 0,3 ml por litro de ar dos pulmões, o ar alveolar.
0,3, eles são compatíveis, têm a mesma natureza, a mesma quantidade. A diferença é porque a medição e o elemento é outro, um é sangue e o outro é ar. Então, mas são equivalentes. 6 decigramas por litro de sangue ou 0,3 mililitros por litro de ar dos pulmões. Se comprovar isso, é crime de trânsito. Se for abaixo disso, não é crime de trânsito. Por exemplo, fez o bafômetro, deu 5 decigramas por litro de sangue. É crime de trânsito? Não. Pode ser infração, mas crime não. Fez o exame, deu 0,2 mililitros por litro de ar dos pulmões. É crime de trânsito? Não. Beleza. Uma dessas duas formas, o litro de sangue ali, por litro de sangue, é o exame clínico e por litro de ar alveolar é o bafômetro. Enfim, comprovou ali, acabou. E só isso, pessoal? Não. O crime de trânsito hoje, depois da alteração que teve em 2012, ele pode ser comprovado também, independentemente dessas duas medidas. Basta que se verifique por sinais dos próprios policiais que a pessoa está embriagada. Então, não fez o exame, não fez. Não sabe se é 6 decigramas, não sabe se é 3 mililitros, não sabe de nada. Mas tá na cara que tá bêbado, cometeu o crime. Como é que vai comprovar? Filmagem, testemunha, mesmo dos próprios policiais, enfim, exame clínico por um médico que vai olhar a pessoa ali e vai falar que ela está bêbada, enfim, vai comprovar assim e é o que vale. Vale tanto para o crime, essa comprovação, quanto para infração de trânsito por embriaguez também. Vale para os dois. Agora, interessante aqui, pessoal, muito importante. A embriaguez desses crimes que eu falei, ele é o primeiro que, além da pena de prisão, ela tem pena criminal de suspensão da habilitação. Então, ela tem a pena de prisão, que está lá, de detenção, salvo engano, de 1 a 3 anos, e pena também de suspensão da habilitação. Os outros dois que eu falei aqui, não prestar socorro e afastar-se do local para fugir à responsabilidade civil ou penal, é só pena de detenção que está lá. Não tem essa pena de suspensão de habilitação. Outro crime de perigo abstrato, violar a suspensão ou proibição de obter habilitação. Esse crime, pessoal, independe também de um risco concreto para alguém. Mas não coloquei ninguém em risco, ninguém ficou ali em risco, não importa. Crime de perigo abstrato. Essa suspensão, pessoal, ela é judicial. A suspensão que não pode ser violada, ela é judicial. Se a pessoa estiver violando uma suspensão administrativa, ela não comete esse crime. Isso é importante. Então, por exemplo, Marcelo recebeu uma multa de trânsito há 3 meses, sua habilitação foi suspensa. Beleza. Aí ele foi pego dirigindo. Ele cometeu crime? Não. Ele comete infração de trânsito, de dirigir violando suspensão de trânsito. Mas crime de trânsito, não. O crime é só se for violando uma suspensão dada por um juiz. Suspensão ou proibição judicial. E também suspende a habilitação, esse crime, na pena dele, suspende novamente a habilitação pelo mesmo período que ela já estava suspensa anteriormente. Outro crime de perigo abstrato. Permitir que a pessoa não habilitada ou sem condições físicas ou mentais dirija um veículo. Normalmente é um filho, é um pai que entrega o carro para um garoto, por exemplo, de 15 anos. Ele está cometendo esse crime. Ou uma pessoa, uma mulher que entrega o carro para o marido que está embriagado. Ela está cometendo esse crime. Ela comete o crime dela de entregar e ele comete o dele de dirigir embriagado. São crimes diferentes e não há bis in idem se for o caso aqui de aplicar os dois crimes. Então, por exemplo, a mulher entregou o carro para o marido embriagado. Ela cometeu esse crime de permitir a pessoa sem condições físicas de dirigir. O marido cometeu o crime de dirigir embriagado e ainda cometeu a infração de dirigir embriagado. Faz os 3. Beleza. Outro crime, pessoal. Inovar artificiosamente o local do crime para enganar a polícia, o perito ou o juiz. Também é um crime de perigo abstrato. Pouco importa se essa inovação causou prejuízo ou se efetivamente enganou a polícia, o perito ou o juiz. Pouco importa. Mexeu com essa intenção, cometeu o crime. A pessoa mexeu no local do crime porque ela tinha que pegar
uma coisa que ela precisava. Ela não cometeu o crime. Ela só comete o crime se ela mexer na cena do crime com a intenção de enganar o perito, a polícia ou o juiz. Não importa se ela efetivamente engana, mas importa a sua intenção. Se ela for lá, eu precisei pegar, o policial falou que não era para mexer lá, enfim, não, o policial falou não, porque aí já é outra história, né? Esquece isso, o policial falou porque aí já é outra situação. Mas, por exemplo, antes da polícia chegar, a pessoa, lá no local do crime, ela teve que mexer lá em alguma coisa, ou para evitar um acidente, ou para pegar um trem que ela precisava, não comete esse crime. Só se for com essa intenção, mesmo que não chegue a enganar, porque o crime é de perigo abstrato. Continuando aqui, pessoal, agora os crimes de perigo concreto. São aqueles, pessoal, que a lei exige. O crime só acontece se tiver no fato, no caso concreto, tiver colocado em risco alguém, alguma pessoa. Por exemplo, realizar aquela corrida, manobra ou racha. Se alguns garotos resolverem realizar um racha no local, determinado horário, por exemplo, de madrugada, não tinha ninguém ali por perto, eles cometeram esse crime? Não. Pode até ter cometido infração de trânsito no mesmo sentido, mas não cometeram crime, porque não gerou um risco às pessoas. Se eles fazem um risco no local que tem pessoas, aí sim, colocou aquelas pessoas em risco, cometeu o crime. E também suspende a habilitação, além da pena, suspende a habilitação. Agora, pessoal, uma coisa muito importante aqui, o racha ou a manobra, esse tipo de crime aí, corrida, essas coisas, existem dois tipos qualificados. Tem o tipo simples e dois tipos qualificados. Que tipos qualificados são esses? Se causar lesão grave, é um tipo qualificado, aí tem outra pena, por isso que chama tipo qualificado. Não é aumento de pena, causa de aumento, nem é agravante, é qualificadora ou tipo qualificado, que tem outra pena. Não é a mesma pena do tipo simples com um aumento. É outra pena, tipo qualificado. Se gerar lesão grave, obviamente se for gravíssima também, porque basta a grave, quanto mais a gravíssima, cai no tipo qualificado pela lesão grave. Se gerar morte, cai no tipo qualificado pela morte. Então, duas pessoas realizam um racha após uma corrida e acabam atropelando e matando uma pessoa. Ela vai responder pelo crime de racha e mais pelo homicídio? Não. Ela vai responder tão somente pelo racha qualificado, que é a pena lá que chega a uns 10 anos. Mas é só um crime de racha ou corrida ali, manobra, enfim, qualificado. Não responde pelos dois crimes. Isso vale tanto para lesão quanto para morte, no racha. Lesão grave ou morte. E se a lesão for leve? Aí, a lesão leve ela é absorvida pelo racha, então ela responde só pelo racha. Se a lesão for leve, só pelo racha. Se for grave, tipo qualificado pela lesão grave ou gravíssima. Se for morte, tipo qualificado pela morte. Outro crime, pessoal, excesso de velocidade em escolas, hospitais, local de embarque, passageiro, onde tem muitas pessoas, gerando perigo de dano. A mesma coisa, pessoal. O cara passou a 180 por hora na frente do hospital, de madrugada, não tinha ninguém na porta, não cometeu crime. Não cometeu crime. Só se gerar perigo de dano. Como é que gera? Tem pessoas ali transitando e tal, enfim. Aí gera esse perigo. Não precisa atropelar. Não precisa bater em alguém, atropelar, atingir ninguém. Nem veículo, nem pessoa. Mas tem que o risco existir, o risco concreto. Por isso que é um crime de perigo concreto. Esse crime, pessoal, vocês se lembram que tem infração também no mesmo sentido. Tem a infração no mesmo sentido, gerando perigo de andar em velocidade alta perto desses locais. E a infração enfim, na verdade eu não me lembro se a infração exige esse perigo de dano, eu não tenho certeza. Mas enfim, como é que está escrito lá? Mas eu sei que tem infração também. Agora uma coisa eu tenho certeza, eu vou dizer para você aqui. A velocidade ali que gera o perigo de dano não é a velocidade da via. É a velocidade que depende do caso concreto. Se o cara está passando na porta de uma escola, onde estão saindo crianças,
40 km por hora pode gerar o perigo de dano, mesmo que a via seja de 60. Então, muitas vezes, o perigo de dano ele pode acontecer mesmo a uma velocidade abaixo da via, dependendo do caso concreto. Não depende da velocidade regulamentada para a via. Outro crime de perigo concreto, pessoal, dirigir sem CNH, a mesma coisa, existe perigo de dano. Você abordou uma pessoa ali, estava dirigindo devagarzinho, tranquilamente, abordou, está sem CNH. Cometeu infração de trânsito? Sim, infração de trânsito sim. Cometeu crime de dirigir sem CNH? Não, porque não colocou em risco a vida de ninguém. Envolveu num acidente, sem CNH, cometeu o crime, certamente. Porque ao se envolver num acidente, provavelmente ela gerou esse risco ali. Provavelmente, porque pode ter o caso também da pessoa se envolver num acidente, mas não tem nada a ver com a situação da habilitação. Ele pode ter sido atingido a outra pessoa que estava errada e ainda ele não ter gerado esse perigo de dano, né? Ele tem que gerar esse perigo ao dirigir inabilitado. Normalmente quem gera esse perigo é a pessoa que dirige inabilitada e realmente ela dirige de forma perigosa, ou porque não sabe, ou porque realmente é uma pessoa que dirige de maneira agressiva, sem ter CNH, aí ele gera esse perigo de dano. Não precisa ter o dano, é bom dizer, mas é preciso ter o risco do dano. Por exemplo, dirigiu sem CNH, bateu no motoqueiro ali, porque não sabia o que estava fazendo, derrubou o motoqueiro. Não machucou ninguém, mas gerou o risco, cometeu o crime. Vamos lá agora, pessoal, homicídio. Aí agora, o homicídio, obviamente, é um crime que vai além do perigo de dano. É um crime que exige o resultado naturalístico, que é efetivamente a morte. Assim como a lesão corporal, ela vai além do perigo de dano, porque não é um crime concreto, é um crime de perigo concreto. Não é um crime de perigo, é um crime que exige o resultado naturalístico, que é a lesão. No caso da lesão corporal. Crime de homicídio. A pena do homicídio você tem que saber porque tem mais chance de cair. Igual da embriaguez também é bom saber. As outras você não precisa decorar não. Embriaguez, homicídio e lesão corporal é bom ter uma noção. A pena do homicídio é de 2 a 4 anos mais suspensão ou proibição de obter a habilitação. Detalhe do homicídio que você não pode esquecer. Além da pena, 2 a 4, o homicídio culposo no trânsito simples. Lembrando, esse homicídio no trânsito é culposo, a pessoa não tem intenção de atropelar. Se ela tiver intenção de passar em cima, intenção de matar, é homicídio doloso. Não é esse do CTB. Esse aqui é culposo, é por negligência, imperícia ou imprudência, a pessoa não tem a intenção. Crime de 2 a 4. Tem um aumento de 1/3 na pena se a pessoa não for habilitada ou ela for suspensa ou cassada. Ou melhor, volta aqui. O aumento de 1/3, a lei diz somente sem habilitação, sem se negar a pessoa para dirigir. Pelo princípio da tipicidade penal, se ela tiver suspensa ou cassada, ela não vai ter esse aumento aqui. Não vai ter esse aumento. Se for se negar suspensa ou cassada. Somente se a pessoa não tiver. Aí que vai ter esse aumento. Se for na faixa de pedestre ou na calçada, ou se a pessoa não prestar socorro, também vai ter esse mesmo aumento de 1/3. Ou se for um profissional da condução de veículo de passageiro. Não vale aqui veículo de carga, só de passageiro. Detalhe, pessoal, sobre essa questão de não prestar socorro. Se a pessoa no homicídio não prestou socorro, vai ter essa causa de aumento. Não vai ter o crime específico de não prestar socorro, porque está aqui como causa de aumento do homicídio. E na dúvida é preciso ter a interpretação que favoreça o réu, e aqui a interpretação que favorece o réu é essa. Se houver um homicídio e a pessoa não prestar socorro, ela responder pelo homicídio culposo, ela vai, o não prestar socorro vai ser causa de aumento, não vai ser um crime específico, um crime separado aí em concurso material. Beleza, então como eu disse, a causa de aumento de 1/3 no caso do profissional do trânsito, o motorista profissional, é só do transporte de passageiros e não de carga. Agora outro crime de embriaguez, ou melhor, outro crime não, o homicídio qualificado pela embriaguez. Aqui, pessoal, é muito importante você ter em mente o seguinte:
O cara cometeu um homicídio no trânsito e estava bêbado. Responde pelos dois? Não. Eu já falei isso diversas vezes, mas não preciso repetir. Vai responder apenas pelo homicídio qualificado pela embriaguez, que tem outra pena. É um outro tipo. Qual é o tipo? Qual que é a pena? É homicídio culposo qualificado pela embriaguez. A pena é de 2 a 8 anos, mais suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter habilitação. Então, responde por um crime só. É o mesmo caso lá do racha. Racha, morreu alguém, só um crime, racha qualificado. Racha, teve lesão grave ou gravíssima, só um crime, racha qualificado pela lesão. Homicídio, homicídio, estava embriagado, só um crime, embriaguez qualificada, ou melhor, embriaguez não, homicídio qualificado pela embriaguez, só um crime, não responde pelos dois crimes. Lesão corporal, pessoal, já estou finalizando. Lesão corporal é o seguinte, lesão, as mesmas causas de aumento para o homicídio valem para a lesão corporal. E também a lesão corporal, ela também causa a suspensão ou a proibição de habilitação. Então, aquelas causas de aumento que eu falei aqui para o homicídio valem para a lesão corporal. Agora, um detalhe extremamente importante. A lesão corporal no trânsito é crime cuja ação é condicionada à representação. Não é nem ação penal incondicionada e nem ação penal privada. É ação condicionada à representação. Então é preciso de uma representação para que o Estado mova a ação penal contra aquela pessoa. Agora um detalhe é o seguinte, pessoal, a lei não diferencia na lesão corporal, no crime de lesão corporal, a lei não diferencia se a lesão é grave ou é gravíssima, ou é leve. Se houver lesão, ela é condicionada à representação. Mesmo que seja grave, gravíssimo ou leve, pouco importa. Agora, tem alguns casos que não vão valer a ação condicionada, que a ação permanecerá sendo incondicionada, pública incondicionada. Quais são esses casos? Que a ação não será condicionada. Quando envolver embriaguez, quando envolver racha ou manobra, ou quando a pessoa estiver transitando a mais de 50 km por hora da velocidade máxima permitida no local. Cuidado aqui, não é mais de 50%, aqui é mais de 50 km por hora acima da velocidade máxima. Nesse caso, não será ação condicionada, será incondicionada. E qual que é a diferença principal? É que a incondicionada não se aplica, nesse caso aí, não se aplica a lei de crimes de menor potencial ofensivo. Nesses casos que eu estou falando, embriaguez, racha ou manobra, ou mais de 50 km por hora de velocidade, não se aplicará então a lei de menor potencial ofensivo. Aí aplica-se então a ação penal incondicionada, normal, a pessoa responde diretamente sem a necessidade de uma representação da vítima. Por fim, pessoal, o crime de lesão corporal também tem um tipo qualificado, assim como o homicídio, tem um tipo qualificado que é a lesão envolvendo embriaguez. Notem que nesse caso, a partir do momento que foi criado o tipo qualificado, a pessoa não responde mais pela lesão corporal mais embriaguez e nem a se falar em princípio da consunção de absorção de um pelo outro. Não, tem nada disso. O que acontece é o seguinte, teve uma lesão corporal, nesse caso, aí sim a lei diferencia, tem que ser grave ou gravíssima a lesão. Se for leve, se a lesão for leve, aí não vai haver esse tipo qualificado pela embriaguez. Se a lesão for leve, aí pessoal, aí pode haver, tanto dependendo do caso concreto, responder pela embriaguez e pela lesão, ou haver a absorção, que é o mais provável, a absorção de um pelo outro. Mas na verdade, lembrando aqui, eu até acho que eu escrevi sobre isso, salvo engano, o judiciário hoje, a jurisprudência não admite a absorção de um crime pelo outro no caso da lesão corporal. Então, se ela for leve, com embriaguez, a pessoa deve responder pelos dois crimes. Se for grave ou gravíssima com embriaguez, aí vai no tipo qualificado. Porque o tipo qualificado só vale
para lesão grave ou gravíssima envolvendo embriaguez. Aí a pessoa responde pelo tipo qualificado da lesão corporal qualificada pela embriaguez. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Agora, para finalizar, apenas faltam aqui 2 slides para finalizar essa aula, e são slides muito importantes. Deixa eu só verificar uma coisa aqui rapidamente, para ver se está tudo normal. Ok, voltando aqui. Faltam apenas 2 slides aqui para finalizar essa aula. Autuação e notificação. Pessoal, lembrando aqui, o policial não multa, ele autua. Quem multa é o órgão, é o chefe do órgão. A notificação. A lei diz que se a pessoa assinar, vale como notificação. Se a pessoa assinar o auto. Só que a resolução já diz que só vai valer se, além de assinar, for o proprietário que estiver dirigindo. E por que a resolução diz isso? Porque se não é o proprietário que está dirigindo, muitas vezes a pessoa que está dirigindo não vai contar para o proprietário. E quando o proprietário receber a multa lá, ele não vai estar sabendo. Então, na verdade, não se pode considerar notificado. Então, hoje, vale o seguinte. A assinatura no auto, lá na frente do policial, só vale como notificação da autuação. Eu não estou falando ainda de penalidade. Só vale como notificação da autuação se, além de assinar, ele for o proprietário. Se ele se recusar a assinar, não vai valer. Se ele não for o proprietário, não vai valer. E quando não vale, o que tem que acontecer? O órgão tem que enviar uma intimação pelo correio. Ele tem que enviar. E aí uma coisa muito importante que pode cair na sua prova, quando é uma multa sem abordagem, esse envio tem que acontecer em até 30 dias. Ele pode até não chegar na casa da pessoa dentro desse prazo, não tem problema. Mas o envio tem que acontecer em até 30 dias. Se não enviar, em até 30 dias, perde a validade aquele auto de infração. Beleza. Esse envio da autuação, essa notificação da autuação, ou a própria notificação feita ali na hora, quando é o próprio proprietário que assina no local, ela serve para quê, pessoal? Para defesa prévia, para defesa preliminar. Se for sem abordagem, serve ainda para indicar quem é que estava dirigindo. Só indica quem estava dirigindo se foi sem abordagem. Porque se abordou, já sabe quem estava dirigindo, quem é o infrator. Não tem que indicar nada. Só se for sem abordagem. Qual é o prazo para indicar ou o prazo para fazer essa defesa prévia? Fala qualquer coisa que a pessoa quiser falar. Porque nessa defesa prévia, pode tratar de qualquer coisa. Pode falar que o policial está inventando, pode falar qualquer coisa. Pode falar que a sinalização estava ruim. Enfim, o prazo é de 15 dias. Quem julga essa defesa prévia? A própria PRF. Não vai para a JAD nem nada. A própria PRF que vai julgar. O próprio chefe lá, responsável dentro da PRF, que vai julgar. Se ele entender que o auto é regular, que o auto é válido, ele vai então determinar a aplicação da penalidade. Aí ele vai intimar de novo a pessoa. Pouco importa se ela foi ou não intimada de um jeito ou de outro da outra vez. Agora a intimação é da penalidade. E nessa tem que já ter a data para fazer o pagamento dessa penalidade. O desconto padrão é 20% se pagar dentro do prazo. E agora tem um desconto de 40% para aquelas pessoas que optaram pela notificação eletrônica. A lei diz que o desconto, que a pessoa paga a multa por 60% do valor. Se ela paga 60% do valor, o desconto é de 40%, obviamente. Esse desconto maior só vale para as pessoas que optaram por receber a notificação eletrônica. Quem faz essa opção, baixa um aplicativozinho ali, e aí, a partir do momento que é incluído no sistema a multa, a penalidade, a pessoa, 30 dias depois dessa inclusão, ela é considerada notificada. Então, prestem bem atenção, pessoal. Não importa quando a pessoa abriu e olhou, 30 dias da inclusão conta a notificação para a pessoa que fez a opção pelo sistema eletrônico. E depois desses 30 dias, começa a contar o prazo de 30 dias para ela. Então, por exemplo, o órgão hoje incluiu a pessoa lá, o condutor ou o proprietário infrator, fez a opção pelo sistema eletrônico para ter os 40% de desconto na multa, para pagar apenas por 60% do valor, fez a opção, incluiu hoje.
o final do prazo para ela recorrer vai ser daqui 60 dias. Por quê? Incluiu hoje. Daqui 30 dias considera notificado. E mais 30 para recorrer. Então serão 60 dias da inclusão. Quem julga esse recurso da penalidade? A JARE. As Juntas Administrativas de Recurso de Infração. As JARES é que julgam. E da decisão da JARE, cabe recurso? Cabe. Esse recurso vai ser julgado dependendo do órgão. Se for órgão federal, caso da PRF, o recurso da decisão da JARE, que é um recurso de segunda instância, ele pode ir para o CONTRAN ou para um colegiado de JARES. Ele vai para o CONTRAN se for infração gravíssima, qualquer uma gravíssima, se for cassação de habilitação ou se for suspensão de habilitação por mais de 6 meses. Aí vai para o CONTRAN esse recurso de segundo grau aí, depois da JARE, da decisão da JARE. Não pode perder o prazo. Perder o prazo, transita em julgado administrativamente, não cabe mais o recurso. Se não perder o prazo, cabe o recurso para o CONTRAN. Se forem outras infrações, médias, leves, ou suspensão por menos de 6 meses, enfim, aí não vai para o CONTRAN o recurso de segundo grau. É um recurso que vai para um colegiado de JARES e nesse colegiado o presidente daquela JARE que apreciou também participa. Isso é o que diz o CTB. Lembrando, pessoal, quando o CTB fala em reincidência ou qualquer coisa que fale em cobrança de multas, só vale depois dos recursos. Enquanto está correndo o recurso, não se cobra multa. Se a pessoa for licenciar o carro, for fazer qualquer coisa, não pode cobrar. E também não conta reincidência. Por exemplo, a pessoa foi autuada, aí depois é autuada de novo dentro do período de 1 ano. Vai contar reincidência? Não, porque não conta da autuação. Conta da autuação, mas só vai contar se a pessoa não estiver recorrendo. Se o recurso já tiver sido julgado ou se a pessoa não tiver recorrido. Então, por exemplo, a pessoa está sendo autuada ali por uma infração que tem reincidência. Mas se ela tem recurso ainda sendo julgado, não vai valer a reincidência, não vai contar a reincidência. A pessoa vai licenciar o carro dela, tem multas lá, mas tem recursos, ele pode ser por segundo grau, não importa, lá para o CONTRAN, nos casos que vale. Não vai poder cobrar a multa dela antes de haver ali o trânsito em julgado administrativo daquela multa. Por fim, lembrando aqui, pessoal, os pátios hoje, a lei permite que o pátio cobre até 6 meses de pátio. Existe uma jurisprudência do STJ que fala que só pode cobrar 1 mês, só que a lei foi alterada posteriormente e nós devemos optar aqui, no caso da prova, pelo que diz a lei, 6 meses pode cobrar o pátio lá do veículo que está no pátio. Para finalizar, e eu tenho aqui uma coisa muito legal para vocês, que eu fiz uma tabela com essas penas aqui que eu vou falar, e está aqui em PDF para você baixar. Você precisa decorar essa tabela, porque vai ter pelo menos uma, eu falo uma, pelo menos uma questão sobre isso na sua prova. Por isso que eu falei, de tudo que foi tratado aqui hoje, pelo menos 5 questões, talvez até umas 10, é certeza que vai estar na sua prova. Eu acho que até umas 10 vai estar na sua prova, com certeza, sobre isso que eu estou falando aqui. As penas mais graves. Pessoal, qual que é a pena mais grave que tem no CTB administrativa? É 20 vezes o valor da multa gravíssima 20 vezes, para quando a pessoa bloqueia o trânsito deliberadamente, ou ela atrapalha o trânsito com o carro dela deliberadamente, ela faz porque quer fazer isso. E essa multa pode chegar a 60 vezes para os organizadores, quando é o caso, por exemplo, de um protesto, que as pessoas decidem ali parar o trânsito. E ainda aplica-se em dobro no caso de reincidência. Beleza. Essa é uma multa que foi feita, inclusive naquela época de greves aí, que o pessoal estava usando veículos para bloquear as rodovias para fazer greve. Eles criaram então essa multa de 20 vezes para bloqueio aí, podendo ser 60 vezes para os organizadores do movimento e aplicável em dobro em caso de reincidência. Agora, as outras multas. Tem multa de 12 vezes, pessoal? Não tem. A multa de 12 vezes não tem. Tem 12 meses de suspensão de habilitação. Então, se você ver na sua prova 12 vezes, ou 7 vezes, ou 6 vezes, não existe. Você sabe que não existe. 10 vezes. Quais são as multas puníveis com 10 vezes o valor da multa gravíssima? Embriaguez, corrida, manobra e forçar a ultrapassagem. São só essas.
embriaguez no volante, corrida, disputa, racha, manobra, essas coisas, ou forçar a ultrapassagem, que é quando a pessoa, durante a ultrapassagem, ela se mete no meio de dois veículos ali, quase bate de frente. Pouco importa, pessoal, para essa multa de forçar a ultrapassagem, se o local é proibido ou não. É claro que tem que ser pista simples. Essa forçada de ultrapassagem, ela só existe em pista simples. Pista dupla, não existe essa. Se a pista é simples, pouco importa se o local é permitido ou não. Forçou, enfiou pelo meio de uma maneira que quase bateu de frente, essa infração 10 vezes a gravíssima. 5 vezes, pessoal. 5 vezes a gravíssima são as outras ultrapassagens proibidas. Quaisquer, onde tem faixa dupla, faixa contínua, dupla ou simples, onde é uma ponte, onde é uma ponte, uma passagem de nível, curva, aclive sem visibilidade. Lembrando, pessoal, que aclive sem visibilidade, curva sem visibilidade, ponte, não precisa ter sinalização alguma. Basta ser esse local, basta ser uma ponte, basta ser um aclive sem visibilidade, basta ser uma curva sem visibilidade. Não precisa ter faixa contínua, não precisa ter nada. Ultrapassou nesse local, é proibido pela lei 5 vezes o valor da multa gravíssima. Existe na lei também, pessoal, multa de até 5 vezes. Aí não é 5 vezes, é até 5 vezes a gravíssima, que é deixar de sinalizar obstáculo no trânsito. Pode ser aplicada essa multa de até 5 vezes para pessoa física ou jurídica. É o caso, por exemplo, de um caminhão que caiu um pedaço dele ali ou quebrou no meio da pista e em vez dele colocar o triângulo, sinalizar, ou que seja com as galhas, com alguma coisa, ele deixa lá com o risco de alguém chegar lá e bater na traseira dele. Pode chegar até 5 vezes o valor da multa gravíssima. É preciso fazer a análise do risco efetivo que aquela situação causou para ver se vai ser 1, 2, 3, 4, 5 vezes o valor da gravíssima. E não é o policial que faz isso, na verdade, o policial vai autuar, vai anotar a situação, e quem vai fazer isso é lá dentro depois da própria PRF que vai analisar essa situação. Pelo menos na minha época era assim. 3 vezes, multa 3 vezes o valor da gravíssima. Quais são elas? Dirigir sem habilitação ou com ela cassada, enfim. Transitar sobre passeio, acostamento, gramado, essas coisas. Então essas são as multas 3 vezes. Você tem que decorar isso, porque se cair na sua prova que é 5, que é 3, que é 10, você tem que saber. Qual é a multa gravíssima 2 vezes? Só é uma. 2 vezes é categoria diferente. Até pouco tempo, dirigir sem habilitação ou categoria diferente era a mesma multa. Agora não. Eles diferenciaram, porque afinal, quem dirige categoria diferente, ele tem mais conhecimento de trânsito do que aquele que dirige sem habilitação alguma. Então essa é apenas 2 vezes. É a única 2 vezes. E tem várias outras multas gravíssimas. E o que eu aconselho para vocês, já finalizando essa aula aqui, o que eu vou aconselhar para vocês? Eu deixei uma tabela aqui embaixo que tem só as multas gravíssimas, tanto as simples quanto 2, 3, 5, 10 ou 20 vezes. Só tem as gravíssimas. Se você decorar essas gravíssimas, dificilmente você vai errar na sua prova alguma questão que trate da gravidade da infração. Por quê? Porque tende a ser cobrada as mais graves, né? Ou gravíssimo multiplicada, que são essas aqui. É o que tem mais chance de ser cobrado, porque a tendência é a banca cobrar aquilo que causa mais risco ao trânsito. Enfim, se for cobrado uma outra, você também vai saber. Por quê? Você vai saber que não é gravíssima. Então, por exemplo, você decorando aqui quais são as gravíssimas, e também essas gravíssimas multiplicadas, se cobrar uma leve, uma média ou uma outra, você vai saber. Normalmente você vai saber, porque só de saber que não é gravíssima, você vai saber se aquela questão tende a estar certa ou está errada. Porque não dá para decorar todas, as médias, as leves, as graves, mas não precisa. Vai por mim, decore as gravíssimas, que você não vai errar a questão de trânsito que cair sobre isso aqui. Pessoal, então é isso. Quero desejar a todos vocês uma excelente prova. Eu vou ainda gravar outros vídeos aqui, falando aqui do curso, trazendo algumas mensagens importantes, mas nesse momento eu quero desejar uma excelente prova. Eu sei que eu não tratei aqui nesse aulão final diversos outros temas, mas não dá tempo. Precisaria de uma aula de um dia inteiro ou de 2 dias de aula para tratar aqui de penal, processo, enfim, de todas as outras matérias, direito constitucional e administrativo, e eu fiz isso nos PDFs.
Você pode ter confiança que aquele material que eu fiz dos PDFs é suficiente. Você que leu, você que estudou, você está preparado para fazer a prova e para passar no concurso. Porque a primeira coisa que eu falei aqui quando eu comecei esse concurso, comecei esse curso com vocês eu vou fazer um curso para você, no final, enfrentar a prova, não é para ver se passa, não é para ver o que vai acontecer, é enfrentar a prova para passar. E eu te digo uma coisa, eu entreguei esse curso para vocês. Eu não sei se você fez tudo que você podia ter feito, e provavelmente não fez, porque normalmente não dá para fazer tudo mesmo. Mas eu entreguei esse curso para você fazer para passar. E o que eu espero de você é isso. Não é que você passe, eu espero de você que você enfrente a prova e faça a prova para passar. Eu sei que você não estudou tudo que você queria, porque ninguém dá conta de fazer isso. Eu sei que você pode até estar se culpando por não ter estudado da forma que deveria. Não precisa se culpar. Isso é normal. Todo mundo é assim, eu também era assim. O que importa agora é, chega na prova e faça a prova para passar. Faça com seriedade, com cuidado, com inteligência, faça para passar, que você vai ter um bom resultado. Muito obrigado pelo curso, por esse momento, por todas as conversas que nós tivemos e enfim, de todas as maneiras, por estar aqui comigo. Amanhã eu vou gravar um vídeo dando mais alguma mensagem para vocês, apenas uma mensagem de última hora de boa prova. Em termos de conteúdo, eu encerro aqui. Boa prova então, tudo de bom, bons estudos para vocês, essa reta final, esse último dia, né? Não força demais, tenha esse cuidado e até mais.